Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Parece uma pergunta estranha, mas não é. Judeus e cristãos dão respostas diferentes. A razão é: o que conhecemos como os 10 mandamentos são, no original hebraico, as 10 afirmações, ou 10 palavras. É o decálogo. E como o hebraico é original, eu começo com a primeira afirmação que todas as religiões concordam, que é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Essa é a primeira afirmação dos 10 mandamentos. Essa afirmação é tão importante que nenhum dos outros mandamentos faz sentido sem ela. Primeiro, ela afirma que Deus está dando esses mandamentos e não Moisés, e nem qualquer outro ser humano. Segundo, foi Deus quem te libertou da escravidão. De novo, não foi um homem que fez isso, nem mesmo Moisés. Então, portanto, você tem um dever para comigo, diz Deus. E qual é esse dever? Que você viva pelos seguintes 9 mandamentos. Este é o começo do que é conhecido como o monoteísmo ético, a maior inovação revolucionária, que é a Bíblia hebraica. Isso significa duas coisas: que o monoteísmo ético significa que é o único Deus, né? Então isso é monoteísmo, ter o único Deus. E ele que é a fonte ética da moralidade. Então entenda por moralidade um código objetivo de certo e errado, e que também não emana de uma opinião humana, ela emana de Deus. Então, portanto, transcende a opinião humana. O outro significado de monoteísmo ético é o que Deus mais quer de nós, que é que tratemos os outros seres humanos de forma moral. Nenhum dos 10 mandamentos diz respeito ao que os seres humanos devem fazer para Deus. As religiões anteriores aos 10 mandamentos acreditavam que as pessoas deveriam fazer muito para os seus deuses. Por exemplo, alimentá-los e até sacrificar pessoas para eles. Mas agora, graças aos 10 mandamentos, a humanidade aprendeu que o que Deus quer que sejamos é bons com os nossos colegas humanos. Mesmo os mandamentos que se referem a não ter falsos deuses e não levar o nome de Deus em vão, são fundamentalmente sobre moralidade. O que podemos fazer para Deus é tratar todas as outras crianças decentemente. Todos os pais se identificam com isso. Pais, ou pelo menos os pais que são saudáveis, tem uma alegria indescritível quando veem seus filhos agindo amorosamente uns para com os outros. E uma dor indescritível quando veem uma machucando a outra. Assim, Deus, que é o nosso Pai celestial, muito se importa como nós tratamos os outros seres humanos, todos os quais são os seus filhos. A terceira lição fundamental da primeira afirmação é: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E aí a importância é o significado de liberdade. Perceba que Deus não está dizendo nessa introdução dos 10 mandamentos que ele criou o mundo. Certamente faria muito sentido se Deus introduzisse os 10 mandamentos com essa afirmação. Olha só como ficaria: Eu sou o Senhor teu Deus que criou o mundo. Afinal de contas, isto é muito impressionante. E faria todo sentido. Olha só, eu criei o mundo. E melhor, você deve me escutar. Mas não. A única coisa que Deus declara é que ele tirou o povo de Israel da escravidão para a liberdade. Isso é o quanto Deus odeia a escravidão e o quão importante Deus considera a liberdade. Mas há uma outra lição igualmente importante sobre a liberdade, que também é transmitida pelos 10 mandamentos. O que significa liberdade. Aquele que deu os 10 mandamentos está de fato dizendo: Eu te tirei da escravidão para a liberdade, e esses 10 mandamentos são os meios para você criar uma sociedade livre. Vocês não podem ser um povo livre se fizerem tudo o que quiserem. Liberdade vem do autocontrole moral. Não há outro meio de alcançá-la. E quarto e finalmente, ao nos contar que ele libertou os escravos hebreus, Deus deixa claro que ele se importa profundamente com os seres humanos. É impressionante criar um mundo, realmente, isso é muito impressionante. Mas o que mais importa é que não somente existe um Criador, mas um Criador que se importa com a sua criação. E tudo isso está na afirmação com qual começam os 10 mandamentos. Tá ok? Até a próxima!